Boa noite a todos. A página o título é Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruína, sobre os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Emmanuel, essa mensagem é do livro Caminho, Verdade e Vida e é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. O mais importante é a nossa certeza que Jesus está sempre conosco. Basta que a gente mentalize e reforce as nossas orações em nome dele. Boa palestra a todos. Boa noite. Vamos todos elevar os nossos pensamentos ao alto, buscando a presença do meigo Rabi da Galileia. Senhor Jesus, viemos buscar as tuas bênçãos. Viemos, Mestre, trazer as nossas dores, colocá-las a teus pés e dizer-te, Senhor, socorre-nos, pois estamos em aflição. Estamos sim, Senhor, em aflição. Somos sofredores. Nossos corações estão apertados pelo susto, pelo medo. Estamos aflitos pela saúde que nos falta, aflito pelos nossos amores que partiram, Senhor, e nos deixaram o coração tão machucados. Estamos sofridos, Senhor, por tantas necessidades. Estamos sofridos até pelas mazelas do mundo. Quantas coisas acontecendo nesse mundo de Deus que nos trazem decepções, amarguras e até medo. Mas, Senhor, cá estamos nós, com a certeza absoluta de que estás conosco. E temos esta certeza porque tu estás no leme, nos dando a força para prosseguir. Não estamos sozinhos. Tu estás conosco. Ninguém está sozinho. Ampara-nos e permita-nos, Senhor amado, que em nome dos nossos guias e protetores,
nós possamos estar dando esta reunião como iniciada e o fazemos, acima de tudo, em nome de Deus, que nós possamos estar tranquilos, em paz conosco. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós teremos o estudo da noite com o nosso Marcos Gomes. Agora sim. Boa noite a todos. Que a doce paz da brisa de Jesus possa nos envolver, trazendo alegria aos nossos corações. Nossa tia Guacira, na prece de abertura, ela falou algumas palavras até que tem a ver com o estudo da noite, né? As coisas ocorrendo no mundo, nos assustando e fazendo que a gente fique até com temor e pensar, e Deus? Será que Deus está vendo tudo o que está ocorrendo? E, na verdade, o nosso tema é falarmos sobre pequenas palavras que geralmente os antigos comentavam, e já muito a gente não ouve falar dos final dos tempos, né? Talvez aí uns 2, 3 anos atrás, quantas coisas nós ouvimos antigos falar assim, né? Parece até o final dos tempos, né? É tão difícil as coisas acontecendo nos 4 cantos aí do planeta. Mas gostaríamos de lembrar que tudo o que vem ocorrendo foi dito, previsto pela espiritualidade maior para que ocorresse até mesmo em prol da evolução de cada um de nós. E não poderíamos deixar de lembrar de João Evangelista, ao trazer para nós, quando esteve preso na ilha de Patmos, né? Quando lá nas Escrituras diz que ele foi arrebatado e levado aos 7º céus, na verdade foi um processo mediúnico. E também João não escreveu nada. Quem escreveu foi um dos seus discípulos, chamado Pátios, que foi curado por ele de uma enfermidade grave e passa a estar junto com ele em toda a sua existência. João, na verdade, foi uma das reencarnações de Francisco de Assis. E o auxiliar Pátios, na época em que Francisco era João, nessa mesma existência, como Francisco de Assis, veio a receber o nome de Frei Leão, que hoje nós conhecemos tão bem como o professor Pietro Baldi. Mas João, quando foi, nesse processo mediúnico, levado a ver certos fatos, ele previu, ou melhor, ele conversando com o Espírito em forma de anjo, que lhe disse, vê, escreve todas essas coisas que estão acontecendo e que virão por ocorrer. Especificamente, nós vamos abordar determinados pontos de um livro que ele escreveu, chamado Apocalipse. Todo o livro, tudo aquilo que João viu, tudo aquilo que João presenciou. Num determinado trecho do Apocalipse, João diz que vê 4 cavalos de cores diferentes e sobre ele 4 cavaleiros. O primeiro cavalo, um cavalo de cor branca, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco nas mãos, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso a vencer. O segundo cavalo era de cor vermelha, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado uma grande espada, lhe permitindo que ele tirasse a paz na terra e os seus habitantes se matassem uns aos outros. O terceiro era de cor negra, que sobre ele tinha uma balança que julgava a todos e a tudo. O quarto era amarelo, e o que ele estava sentado tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e lhe foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, com a peste e com as feras da terra. João também viu que haveria grande temor de terra,
e o sol tornou-se negro, e a lua tornar-se-ia como sangue, e os montes lhes foram removidos dos seus lugares. Vi um anjo que tinha o selo de Deus, vivo, clamar àqueles que estavam montados sobre os cavalos: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados as testas dos servos de Deus. Vi um outro anjo tocar uma trombeta, e foi-lhe dado a chave do abismo, e de lá surgiram gafanhotos com corpos revestidos de ferro, cabelos de mulher e dentes de leão. Presenciou também cogumelos, aonde havia fogo e sangue, que lhe foi dada a ordem para esse espírito, esse cavaleiro, né, atingisse principalmente aqueles que não estavam com o selo de Deus. Isso está escrito no livro Apocalipse. Mas vamos nos deter principalmente nessa passagem de João que fala do Apocalipse, né? Capítulo 20, item 1 e 2, onde ele dizia: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ela segurou o dragão, a antiga serpente, e o prendeu por 1000 anos. Apocalipse de João. Para título de nosso conhecimento, para a vinda de Jesus reencarnar entre nós, foram retirados do planeta 2 bilhões de espíritos inferiores que trariam grande prejuízo à estada de Jesus em nosso meio. 2 bilhões de espíritos. João presenciou nesse relato essa informação, aonde a serpente ficaria presa por 1000 anos. Após esses 1000 anos, essa serpente seria liberta. Também está no Apocalipse, item 20, ou melhor, capítulo 20, itens 7 e 8. Mas, paralelo a isso, no plano espiritual, havia uma colônia, assim como o nosso lar, assim como a Alvorada Nova, em que a planta dessa colônia era em forma de cruz, e suas extremidades eram quebradas, as pontas delas, como uma cruz suástica. E essa cruz, essa colônia, essa cidade espiritual, tinha o nome de Cruzada. Cada extremidade delas havia um reinado, lá compondo de um príncipe e um ajudante. Nesse período, quando João presencia que após 1000 anos o dragão, a serpente, ficasse encarcerada e que seria libertada, os 4 príncipes, melhor dizendo, 4 príncipes desta colônia reencarnam, que todos nós conhecemos. Primeiro, como Hitler, como Gengis Khan, como Tomás de Torquemada e o sultão Saladino. Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar de alguma forma desses 4 companheiros. Ah, mas será que Deus permitiu? Faz parte da evolução a reencarnação? Por que será que Deus não permitiria que esses irmãos, já que tinham uma condição tão difícil, reencarnassem? Evolução, crescimento e aprendizado. E nessa linha de raciocínio também, nós poderemos compreender o que vem ocorrendo conosco hoje, que nós vemos irmãos nossos, seres que assassinam a família, pais que assassinam filhos, as leis de ação e reação, as leis de reencarnação. Mas voltando para esses 4 príncipes, Hitler, prepotente em demasia, objetivando eliminar os seus comandados preguiçosos, reencarnados como judeus. Estes, por sua vez, auto-hipnotizados, dizendo-se
superiores. E aí nós fazemos uma pausa para lembrar essa colônia, onde havia esses 4 príncipes em suas extremidades. Vamos lembrar do nosso planeta. Imaginemos um sendo príncipe do Japão, outro da América do Sul, da América Central, por aí afora. E cada um deles, e todos eles vinham do mesmo lugar. Vocês estão procurando entender a linha de raciocínio quando a gente fala, ou melhor, quando Miramês, que é quem escreve o livro Francisco de Assis, ele relata a história de cada um deles, mas principalmente a Francisco de Assis, o João Evangelista. Ele fala também que Gengis Khan ateou fogo na Ásia Menor e Ásia Central. A sua máxima, ele dizia o seguinte: por onde seus cavalos passassem, nada ali poderia crescer. E interessante é que Gengis Khan, a cada batalha, ele procurava estar com os feridos, procurava estar com os seus soldados, ele procurava unir a tropa, ele se tornava o mais humilde dos guerreiros para estar junto com cada um, mesmo apesar do sofrimento que ele causava nos intitulados inimigos. Saladino, esse sultão Saladino, insensível conquistador, contribui muito para o aumento das calamidades universais. Ele acreditava ser de mau agouro o dia que sucedesse, em que não viesse a ver o sangue derramado dos inimigos, era um dia ruim. Ou seja, cada dia, enquanto ele esteve em guerra contra as cruzadas, cada dia ele matava um inimigo. Se naquele dia ele não matasse alguém, o seu povo, não guerreasse, o dia seguinte seria um dia de má sorte, seria um dia de muito ruim. Tomás de Torquemada, iniciando com ele a Inquisição no planeta, dizia que o sangue era como um bom vinho na hora da ceia ou nos festejos da sua crueldade. Os 4 príncipes dessa colônia chamada Cruzadas, reencarnados, estando junto todos nós. A história, se cada um de nós for buscar nos livros oficiais, não contam essas versões. O que acontece, o que aconteceu, o que gerou para esses irmãos aqui estarem, ou até mesmo seus atos. Mas não é importante para cada um de nós. Basta entender que tudo que vem ocorrendo no planeta está sobre uma orientação espiritual, está sobre uma supervisão de alguém maior, e esse alguém é Jesus. Após o resgate de Gregório, narrado num livro de André Luiz, Libertação, Gregório era um espírito que comandava diversas facções, vamos falar assim por entendimento, no planeta, procurando incentivar a guerra, a fome, o egoísmo, enfim, N situações que provocavam ao ser humano muita dor. Após o resgate deste Gregório, foi eleito, ou melhor, procuraram se eleger um novo líder para as falanges inferiores. Foram procurados nos 4 cantos do universo espíritos que tivessem esse quilate de provocar a dor no ser humano, tivessem a vontade de destruir o homem e, principalmente, apagar da mente do homem a ideia de Deus. Se apresentaram 20 espíritos que a história tem seu relato de que eles fizeram no seio de cada um de nós. Além desses 20, surgiu mais um, parente direto de Gengis Khan, que criou o segundo Império Mongol. Esse que surgiu, aqueles outros 20 o temiam, e ele foi eleito por unanimidade. Este fato está
narrado no livro Trilhas da Libertação. Esse, quando assume, decide proclamar as 4 virtudes opostas a que Buda fala. Buda elegeu 4 virtudes, falando sobre o sofrimento, sobre a concentração, sobre a paz, sobre o entendimento. Ele, ao contrário, pegou essas 4 virtudes e transformou ao seu bel prazer. A primeira dela, ele diz o seguinte, que um homem é um animal sexual que se compraz no prazer, deve ser estimulado ao máximo até a exaustão, aproveitando-se as tendências e, quando ocorrer o cansaço, levá-lo a abusos e aberrações. Olha a inteligência do espírito, né? O que é um espírito? Né? Não somos nós, só que nós estamos encarnados. No caso dele, intitulado Soberano das Trevas, ele desencarnado elege 4 virtudes. Uma delas é essa: levar o homem ao abuso sexual. E quando ele estiver mais cansado, incentivá-lo a mais e mais abusos e tendências que hoje ocorrem no nosso seio. A segunda, e uma pergunta até que eu faço para vocês: quais são as nossas tendências? Nós sabemos? Não? Será que não sabemos onde é o nosso calcanhar de Aquiles? Sabemos, né, gente? Sabemos aonde a gente gosta. Tem aquelas pessoas que gostam, né, de ouvir a vida alheia. Tem aquelas pessoas que gostam do álcool, da bebida, né, do tóxico. Enfim, N situações. Isso são reflexões para cada um de nós. Alguém estritamente com conhecimento que sabe aonde tocar a ferida de cada um de nós. O segundo, ele fala do narcisismo. É filho predileto do egoísmo, pai do orgulho, da vaidade, inerentes ao ser humano. Fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo, ensejando a fascinação. O orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, cegando e enlouquecendo. Apenas a título de estudo, nunca se viu tantas academias tão cheias, né? Todo mundo, é apenas uma forma de estudo, todo mundo querendo ficar cheinho, né? Poderoso. Mas muito da gente observa, muitos companheiros que estão nas academias não estão preocupados com a saúde física, estão preocupados apenas com o exterior. E esquecem que o por dentro, esquece da saúde moral, da saúde espiritual. Nós observamos muitos nossos companheiros tomando remédios para isso, para aquilo, ficaram cheinhos, mas chega sexta-feira, sábado, domingo, nossos irmãos se comprazem com a bebida de tal forma que tudo aquilo, todo aquele, entre aspas, regime que foi feito até quinta-feira, da sexta em diante, se perde. Nós não estamos trazendo isso apenas em termos de ensinamento, em termos de colocação que nós estamos observando. Viu, gente? Vocês desculpem aí as palavras. Também lembramos, quando ele fala disso, do narcisismo, esse ano até que eu não ouço tanto falar disso, mas do ano passado para trás, eu ouvi muito, principalmente do meio, na indústria, se falava muito esse termo. Eu sou o cara. Só eu posso. Vocês já ouviram muito esse termo? Eu sou o maioral. Abaixo de mim não tem ninguém. Todo mundo é poderoso. Mas continuemos com esse irmão. O que ele fala? O poder tem a prevalecência em a natureza humana, remanescente dos instintos grosseiros,
dominadores e arbitrários. O poder. Os antigos já diziam, né? Quer saber quem é o homem? Dê poder a ele. Muita gente fala assim: eu não quero isso, não quero dinheiro, não quero casa de praia, só quero poder. E é realidade, né, meus irmãos? O poder, né? Ele fala do principal, o que aflige todos nós. O dinheiro. Olha só que o nosso irmão super inteligente determinou. O dinheiro compra vidas, escraviza almas. A ambição da riqueza, mesmo mascarada, supera a falsa humildade. O conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. O dinheiro, né, gente? Aí eu pergunto a vocês, o que dói mais, a dificuldade ou a falta de dinheiro? A dificuldade, N dificuldades, ou a falta de dinheiro? O que dói mais, gente? A falta de comida, vou exemplificar, né? A falta do arroz com feijão ou o dinheiro? A gente ouve falar, com dinheiro eu compro arroz e feijão, mas o arroz com feijão a gente vai na Esperança em Cristo, né? Se inscreve lá, está passando por necessidade, aí ganha o arroz com feijão. E o dinheiro? Em nossa casa, alguns irmãos chegam à nossa casa pedindo ajuda. Nós oferecemos o arroz com feijão, que é o dinheiro. O dinheiro, ele fala, né, que escraviza almas, compra vidas, ou melhor, compra vidas e escraviza almas. Também ele diz que a ambição da riqueza, mesmo mascarada, supera a falsa humildade. Quem aqui quer ganhar na Rio de Prêmios agora? É um milhão, né? Acho que é R$1 milhão. É algo parecido, né? É um dinheiro bom aí, né? Quem aqui fica naquela fila da Loto para ganhar sozinho na Mega Sena? Ninguém fica, gente? Ainda bem, né? Os corajosos, né? Os que vão para o céu, né? Eu fico, né? Mas a gente até diz, se eu ganhasse na Loto, meu Deus, as nossas preces, eu vou ajudar a Esperança em Cristo, vou ajudar lá as casas fraternas. Olha a falsa humildade aí. Será que ajuda mesmo? Aí vai aquele mês, compra 10 quilos de feijão, dá para a instituição, dá para aquele amigo, e depois? Com dinheiro eu vou ajudar minha família. Né? Os humoristas dizem logo, compra passagem só de ida para a sogra, né? Eles falam muito da sogra, mas é engraçado que não fala do sogro, né? É interessante isso. Eu não vejo nenhum humorista falando sobre o sogro. O sogro geralmente deve ser muito bacana. Bem, mas ele comenta dessas virtudes. Né? É interessante que agora tem uma propaganda de um determinado banco aí, né? Eu acho muito interessante essa propaganda que ele fala, a pessoa perde a vida, perde o crescimento dos filhos, da família, né, para o trabalho, para ganhar um dinheiro, mas não vê a necessidade do filho, quando o filho está com febre, quando o filho está necessitado. A gente fala que ganhar na Loto ajuda a família, né? Aí dá dinheiro para a mãe e vai viajar. Mas isso é necessário? Será que só isso é necessário? Ajuda a atenção, a compreensão. Nós costumamos dizer que, apesar das nossas deficiências, apesar das nossas enfermidades, nós somos ricos, gente. Nós somos ricos. Temos um corpo, aparentemente são, podemos falar, ouvir, sorrir, conversar. Existe um livro muito interessante chamado O Gigante Deitado. Alguém aqui conhece esse livro? A companheira lá conhece. Uma só conhece. Esse livro fala a história de um rapaz que, aos 16 anos, o seu maior sonho, em 1940 e pouco, era ir ao cinema. Ele, muito pobre, no trabalho de um ano,
ele junta, engraxando o sapato, ele junta dinheiro para comprar a entrada para o cinema. Naquela época, a criança, o jovem, ele usava aquele terninho, ele arrumou emprestado. Na porta do cinema, com o ingresso na mão, todo contente, sente uma dor nos joelhos, cai ao chão e nunca mais levanta. 32 anos sobre um leito, aonde somente movimentava o pescoço. Cego, só falava e ouvia. Em outras palavras, naquela época, era um tipo de doença que não se conhecia, mas, comparando nas de hoje, chamada esclerose múltipla. Todos conhecem, já ouviram falar. 32 anos em cima de um leito, aonde, para amenizar a dor por falta de medicação, era colocado sacos de areia pesando 5 quilos sobre o peito daquele cidadão, para amenizar a dor. 32 anos nessa condição, e ele constrói orfanatos, asilos, ele contagiando, mesmo naquela condição, um grupo de amigos para fundar, para auxiliar na caridade. Mas voltemos ao nosso tema de hoje. Falando desse companheiro, dessas 4 atividades. E ele disse uma coisa interessante para nós. Aonde um de nós, nessas 4 situações, caísse, as outras 3, ou melhor, se uma não conseguisse cair, as outras 3 poderiam cair. Porque isso faz parte do ser humano. Ele esteve entre nós, sabe o que é a condição de cada um de nós, e começou a insistir nessa situação. A partir de um determinado período de nossa existência, modificou-se tudo no planeta. A questão das famílias, a questão das músicas, inclusive as músicas, modificou também toda a questão religiosa. Enfim, ele começou a investir no planeta. Mas e até aí? Está falando disso, mas Deus, será que Deus, amigos espirituais, os espíritos amigos, eles não estão vendo isso? O que vocês acham? Ninguém nunca pensou nisso? Estamos recentemente de um fato que abalou o país e até o mundo. Né? Um fato sobre se diz, entre aspas, um jovem deu fim à vida dele e a dos pais e de parentes. Onde está Deus? O anjo guardião. Estavam o quê? Estavam na praia? Estavam visitando o próximo? O que vocês acham? Para entender, compreender isso, gente, somente as leis de ação e reação, as leis reencarnacionistas. E nisso, normalmente, a gente tem lembrado de um outro livro, A Árdua Ascensão de Vitor Hugo, para compreender esse livro, para compreender o momento em que cada um passamos. Será que Deus, na sua tentativa de unir corações, não fez que aqueles que se odiassem estarem convivendo em família? Será que Deus não sabia da condição de cada um desses? Este livro, gente, A Árdua Ascensão de Vitor Hugo, é um livro muito importante para nós espíritas, ou aqueles que estão procurando entender por que o planeta, por que eu passo essa dificuldade, possamos compreender quem somos nós em família. Este livro comenta um caso específico de uma família, de uma senhora que chega à casa espírita por um processo obsessivo. Na casa espírita, ela é tratada, esclarecido, o espírito que estava procurando, ou estava obsidiando-a, também é esclarecido. Ela lá constitui família com um dos participantes da casa espírita. Tem vários filhos. E quem vem a ser
um desses filhos, aquele que foi motivo de trazê-la à casa espírita. O tão temido, entre aspas, obsessor, ou como um companheiro nosso diz, cobrador de causas justas, né? Esse espírito, filho encarnado naquela família, provoca diversas situações para dificultar o trabalho caritativo desses pais, chegando a ponto de dizer para a polícia, ou até mesmo para a igreja, que tudo aquilo dentro da casa espírita era armado, encenação. Não havia condição de espírito nenhum, não havia situação nenhuma daquela. O pai é preso, o pai, pelas leis, também deveria desencarnar por um problema, por uma situação cardíaca, quando descobre que foi o próprio filho que teve o dedo principal para a sua prisão, o pai desencarna. O filho, ao relembrar aquele fato, lhe vem à mente, antes dele reencarnar, que aquele que, naquele momento, estava desencarnando à sua frente, foi o mesmo companheiro que lhe esclareceu antes de reencarnar. O remorso o toma, e o que ele faz? Taca fogo no corpo e se suicida. Contei o livro para vocês? Não contei não, porque o livro tem muitas coisas belas e muitas coisas de incentivos para cada um de nós. Quem de vocês não se perguntou, eu acho que eu caí de paraquedas nessa família, não é possível, não combino com ninguém, nem com meu pai, nem com minha mãe, são pensamentos diferentes, por que somente eu estou aqui na casa espírita hoje? Leiam, busquem. Havia também uma outra colônia espiritual, denominada Cidade Perversa. Essa colônia espiritual, ela foi desativada. Todos os seus moradores já reencarnaram, já alguns ainda estão dentre nós, no mundo. Nessa cidade perversa, os moradores de lá utilizavam, vou ler, não foi eu que estou falando, está escrito no livro, Emanuel Filomeno de Miranda, com Bezerra de Menezes, que traz essa informação para nós. Seus habitantes tinham adereços e argolas grosseiras penduradas em várias partes do corpo. E um dos seus dirigentes nada mais era do que o Marquês de Sade, aquele que deu a ideia de sadismo. Já ouviram falar do Marquês de Sade? Era um dos dirigentes desta colônia. Essa colônia, todos os dias, havia um desfile, tipo os nossos carnavais, voltado à parte sexual. Sobre os carros alegóricos, haviam pessoas em seminus, em poses extravagantes, e todos aqueles encarnados e desencarnados que eram ligados à parte sexual eram levados através do sono, os encarnados, para estes locais. Lá, vendo, por um processo obsessivo, vendo esses carros alegóricos, essas pessoas de formas pequenas, como crianças, sobre os carros, quando retornavam ao corpo, ao ver uma criança, o cérebro físico correlacionava com o cérebro espiritual aquilo que via vendo. É isso que temos no mundo de hoje, chamado pedofilia. Na verdade, aqueles que presenciavam isso nesta cidade, viam, sim, pessoas pequenas, mas eram anões, não eram crianças. Isso está no livro Sexo e Obsessão, trazendo para nós a explicação do mundo espiritual, o porquê nós temos isso, esses fatos ocorrendo
em nosso dia a dia. Ele fala também, e aí a gente volta às músicas, a questão das músicas. Ele diz, músicas com a licenciosidade, músicas ruidosas, desequilibrantes e compassivas. Músicas ruidosas. Nós não lembramos aí daqueles rocks pesados? E uma pergunta até que eu faço para todos nós, né? Por que será que aqueles roquistas, companheiros, eles gostam muito de se pintar daquela forma grotesca, né? Forma de caveira, aquela coisa toda preta. Por que será? Gostaria de frisar, gente, isso aqui não é crítica, é estudo que nós vemos, nós compreendemos em livros da doutrina espírita. Espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes e outros trazem para cada um de nós. É impossível acreditar que não seja verdade. Nós vemos músicas bonitas até, mas se a visão dos nossos irmãos por determinados fatos. Quando eles falam da música compassiva, o que vocês lembram? Quem é que gosta de funk aqui? Ninguém gosta, né? Só lá em uma que gosta, o pessoal lá gosta, né? E realmente gosta, gente. Olha, começa sexta-feira, 10 horas da noite, vai o sábado até 7 horas da manhã, sábado, 10 da noite, domingo até as 9 da manhã. E não é perto, não, é longe, mas que a gente ouve, a gente fica orando para aquelas pessoas que moram nas proximidades. Mas falando da música em si, vocês já repararam que a música funk, ela é uma música compassiva, ela é uma música tribal, ela só tem um ritmo. Fala da música que hipnotiza. E por que não ser? Porque, na verdade, naquele ambiente, a música penetra e a música nos faz a alma transpor. A música faz, a boa música, nos faz imaginar, criar situações, nos acalmar, como também nos faz ficar nervosos. Correto? É isso que ele fala. Aí ele diz que a partir desse instante, houve as instabilidades nas instituições familiares e sociais, o aumento da criminalidade e da segurança. Instabilidade nas instituições familiares. Uma coisa que poucos, a gente vem comentando isso há algum tempo, talvez poucos tenham observado. Quem é que aqui se reúne para fazer as refeições na mesa com a família? Sem ver a televisão. Às vezes até a gente senta com a família, né? Ah, mas está na hora do esquenta, deixa eu ver o esquenta, né? Ó, sai da frente, come aqui desse lado. Nós estamos comendo um alimento? Nós estamos comendo televisão, né? Se ver uma notícia trágica, um filme agressivo, uma cena, né, de maior intensidade, aquilo está nos impregnando, gente. Para entendermos, mas é televisão, por que não? Em nosso meio está passando oxigênio, está passando ondas de rádio, celular, telefone, né, o telefone de uma forma geral, pensamentos não estão passando entre nós? Nós somos uma antena e fixamos naquilo que gostamos. Quantas famílias, a grande maioria de nós, dificilmente faz as refeições numa mesa. E quando faz acompanhado da televisão. Sabe, lá em casa também de vez em quando a gente faz isso, viu, gente? Não se preocupe não, lá em casa a gente também faz isso de vez em quando. Mas a grande maioria de nós faz isso. E vamos deixando o quê? A vida passar, o momento passar. E nós estamos compreendendo o que o nosso irmão falava, o que o nosso irmão trazia para nós. Interessante uma pergunta, a pergunta 459 que Kardec faz aos espíritos, vocês já ouviram falar nela? A pergunta 459, lembra do número?
influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Alguém falou baixinho. Mais do que imaginamos, né? Será que na hora que a gente está comendo, tem algum espírito lá comendo com a gente? Tem ou não? A gente não quer assustar ninguém, né? Para depois não assustar. Vale aqui lembrar, quando nós falamos uma vez sobre as tatuagens, uma companheira, ela se sentiu atemorizada do que nós falamos, porque nós lemos num livro, fizemos um estudo em que existe uma colônia espiritual aonde há pessoas, espíritos, todos tatuados o seu corpo. Não basta muito a gente pegar uma TV dessa fechada, né? Um canal desse aí que mostra lá, eu não sei o nome, esqueci o nome agora, pessoas encarnadas transformando o seu corpo da forma de animais. Alguém já viu isso? Né? Imagine aquele quando desencarnar. Qual vai ser a forma espiritual dele? Tem um outro até que botou um escalombinho aqui, né? Direitinho, né? É interessante, né? Gente, eu vi na televisão. Tabu, né? Olha só. Todo mundo vê televisão, olha só. É assim que a gente descobre, né? Mas, quando nós comentamos a respeito disso, a companheira não se sentiu muito à vontade e disse que toda vez que nós fôssemos fazer o estudo, ela não estaria presente. Queiram desculpar, não foi algo pessoal, nós simplesmente esclarecemos o que os espíritos comentam. Até aí tudo bem, gente? Não fiquem assustados, tá? Pelo amor de Deus, né, tia? Depois o pessoal vai querer me pegar ali fora. Ele também fala, nessa pergunta 459, esses espíritos eles podem nos influenciar se nós dermos guarida, se nós dermos atenção. Vocês já repararam, quando vocês ficam nervosos, chateados, alguém já se viu no espelho com raiva? Alguém já se viu? Ou alguém já disse para vocês como vocês ficam com raiva? Como vocês se transformam? Como nós nos transformamos? Né? Será que naquela hora não tem também um companheiro ali dizendo, é isso, fala isso para ela, fala isso para ele, faz isso, faz aquele? E por aí vai, né? Jesus nos falou uma coisa muito interessante. Aquele que perseverar até o final será salvo. O que vocês acham disso? Por que será que Jesus falou isso? Aquele que perseverar até o final será salvo. Aquele que tivesse fé, que mesmo no momento de dor, mesmo nessa condição que tudo que ocorre no planeta, orasse por seu irmão, amparasse aquele que necessitasse, seria salvo. Também ele disse, nunca vos deixarei sós. João, trazendo todo esse contexto do livro Apocalipse, prevendo coisas negativas, que o livro Apocalipse é um livro tenebroso, a gente dá até medo de ler, né? Se vocês forem ler, só vê coisas pesadas, coisas que o Espírito, anjo, disse para ele, relata coisas que há de ver e hão de acontecer. E estão ocorrendo. Tudo predito. E Jesus, quando esteve aqui entre nós, disse, nunca vos deixarei sós, através do esclarecimento, através do apoio espiritual, através das diversas religiões que existem no planeta. Muita gente até comenta, né? Por que existe essa gama imensa de religiões? Por que será? Alguém já raciocinou para entender isso? E eu faço uma outra pergunta. Qual a religião de Jesus? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus
sobre todas as coisas. O nome religião foi dado pelo homem. Há essa necessidade porque aquela pessoa está num padrão vibratório diferente, de entendimento diferente. Toda religião que fala de Deus, de Jesus, que fala de amor ao próximo, fala ao bem, nós não devemos acatar, não devemos respeitar, meus irmãos. O que adianta estarmos dentro de uma religião, aí a pessoa... Aí o motorista do 629 ali passa direto, deixa a gente a pé no dia que está chovendo. Vocês já estiveram se sentindo nessa situação? Atrasado por serviço, não pode chegar atrasado, e o motorista do ônibus passa direto. Isso aí dá confusão. Duas coisas que dá confusão, é falar de dinheiro e falar disso, né? A gente normalmente elogia, a gente não, outras pessoas, né? Pessoal lá que não conhece, isso, não é o pessoal que frequenta aqui a casa, não. Geralmente elogia a mãe do motorista, não faz isso? Mas Jesus fala disso, de pacificação, exemplo de amor ao próximo. João, esse espírito com João, ele diz para os 4 cavaleiros, para que não afetassem a natureza, as terras, as montanhas. Ele fala também para não tocar naqueles que têm o selo de Deus estampado na testa. E eu pergunto a cada um de nós, nós temos o selo de Deus estampado na testa? Temos? Como tê-los? Acreditamos em Deus? Achamos que Ele é bom, misericordioso? Mas como é que a gente diz, meu Deus, que mal eu fiz a Deus, atirei pedra na cruz? Por que a gente fala isso? Deus é bom, misericordioso, é paciente. Mas nós fizemos esse tipo de comentário. Por que será? Não podemos esquecer, nós espíritas, existem sempre as leis de ação e reação, as leis de causa e efeito. Tudo que fizermos, uma palavra amiga, um sorriso encorajador, um abraço fraterno, nós receberemos. Muitas das vezes a gente quer receber por aquela pessoa, mas não vem, gente. Não vem por aquela pessoa. Vem no momento certo, na hora certa, no momento que a gente precisa. Nós estamos com uma das facetas, uma das partes da obsessão, que já considerada a doença do século. Qual é? A tão chamada depressão. Eu costumo dizer que normalmente abraçamos essas duas senhoras, a dona Deprê e a dona Tristeza. É fácil abraçá-las, mas para sair dela, gente, a depressão é uma das vertentes da obsessão, a tristeza profunda. Nós não queremos comer, nós não queremos sair da cama, não queremos sair da casa, não queremos nem tomar banho. O que fazer para evitar todo esse tipo de atividade, de situações? A prece ajuda, a oração? Mas o apoio dos familiares também. O apoio dos familiares a compreender que aquela pessoa está enferma, precisando de ajuda, é muito importante, gente. Mas normalmente nós não temos paciência. Isso é uma coisinha até interessante. Eu estou olhando totalmente o horário, gente, que a gente tem uma tarefa ainda a cumprir. A nossa paciência é grande, ou melhor, vocês têm paciência? Nós costumamos... Tem? Graças a Deus, a senhora vai para o céu, hein? Mas diz que tem, tá? Vai para o céu. Sim, sim. A gente costuma mencionar um dos testes para sabermos se temos paciência. Imagine você falar 3 vezes a mesma coisa
com uma pessoa sem alterar o tom de voz. Menino faz isso. Menino faz isso. Menino faz isso. E você já está transtornado. Esse é o teste da paciência. Façamos ele e vamos compreendendo. Gente, nosso estudo de hoje é falar dos finais dos tempos. Finais dos tempos, sim. Dos tempos de quê? De nós ficarmos inativos perante as coisas que ocorrem no mundo, perante as situações que ocorrem conosco mesmo. Jesus, ele nos diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Não adianta a gente vir só à casa espírita e pedir ajuda aos companheiros da casa, aos espíritos superiores, a Deus e a Jesus. Mas o que estamos fazendo por nós? O que estamos fazendo para essas nossas tendências, que cada um de nós sabe quais são, para evitar de cair nessas quatro situações que esse irmão determinou? Com esse irmão, quando determinou essas quatro situações, a partir daí o planeta deu uma guinada. Aí nós tivemos o Festival de Woodstock, nós tivemos muita questão das drogas, da homossexualidade, de uma forma geral, viu, gente? Que ela sempre existiu. E é interessante para o nosso conhecimento, a homossexualidade, ela existia mesmo nos tempos antes de Jesus. Principalmente naqueles povos que saíam para guerrear, ela sempre existiu. Era comum, em termos de festas, principalmente ao deus Baco, acontecer isso. Ainda evolução do homem. Estão dando para compreender? O que estamos fazendo em apoio a nós próprios? Será que nós acordamos, fazemos uma prece agradecendo a Deus por mais aquele dia? Ou vai dormir, senta na beira da cama e agradece a Deus? Porque normalmente quando a gente deita, a gente começa o Pai Nosso, não termina, né? Pai Nosso, não termina. Sente e agradece. Principalmente todo aquele que está em tratamento em nossa casa, na reunião de sexta-feira, a reunião de esclarecimento espiritual, 80% é de responsabilidade do paciente. É igual ao paciente que vai no médico, o médico receita o remédio, mas ele não toma e diz que o médico é ruim. 80% é de responsabilidade do paciente. Principalmente quando Jesus nos diz: vigiai e orai. Vigiai o quê? Os pensamentos, as nossas palavras. Tem pessoas que dizem assim: dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Todos conhecem isso. Mas será que é a realidade? Será que é verdade? Quando os antigos diziam: pau que nasce torto, morre torto. É a realidade isso? Basta lembrar nós aqui hoje. Quantas vezes nós fomos convidados a estar numa casa espírita e nunca fomos, mas, por um motivo ou outro, cá estamos nós. Os amigos espirituais estão ao nosso lado, ao nosso redor, dizendo: confia, ora, segue adiante, não desanime. Que quando nós desanimamos, chega primeiro a dona tristeza e depois a dona deprê do lado. E aí, rapidamente, tem um segundo, falar de um dia, sabe aquele dia que você acorda triste? Está sol, mas está calor demais. Vou trabalhar, poxa, eu não queria trabalhar. E aí você se sente pesado, cansativo. E aí você começa a orar para tudo quanto é espírito, tudo quanto é santo. São Pedro, São Paulo, né? Bezerra de Menezes, Irmã Sheila. De 15 em 15 minutos eu estava no banheiro da firma, sentado lá, fazendo uma prece de evangelho. E aquele sentimento, né? Carregado, pesado. Levamos o dia todo com aquele sentimento. E eu, como médium, essa tristeza, de repente, não é minha, mas vamos pedir a Deus
E o dia todo caminhando com aquela condição. Quando chegou às 18 horas, dentro de uma Kombi, literalmente amassadinho, né? Dentro da Kombi, aquele montão de gente, todo mundo apertadinho ali, eu chamo aquilo de literalmente amassado mesmo. Quando chegamos ali em Maria da Graça, a Kombi onde nós estávamos freia bruscamente sobre uma outra. Aí aquele alvoroço, todo mundo grita, falando, barbeiro, aquela coisa toda, aqueles elogios, né? Aquele alarde todo. E nós, entre os braços dos companheiros que estavam na frente, olhamos assim por vidro da Kombi à frente, estava escrito uma mensagem muito interessante, que eu nunca mais esqueci na vida, dizendo o seguinte: não há derrota que derrote aquele que nasceu para vencer. Não há derrota que derrote aquele que nasceu para vencer. Foi como se alguém tivesse me tirado lá do fundo do poço. Aquele sentimento foi indo. Nós nascemos para vencer. Por mais difícil nos pareçam as dificuldades da vida, oremos, vigiemos, caminhemos, procuramos utilizar o nosso tempo, o nosso dízimo, a nossa boa vontade, a nossa palavra, o nosso sorriso, em prol daquele que necessita, em prol daquele que não conhece aquilo que hoje os senhores já conhecem. Falar dos finais dos tempos? Sim, tempo de sairmos da inatividade, tempo de largarmos o nosso trono e botarmos a mão à obra em crescimento nosso e do próximo. Que Jesus nos abençoe, que haja muita paz em nossos corações. Senhor Jesus, é nesse instante, procurando unir os nossos corações e os pensamentos, Senhor, a qual colocamos à sua disposição aquilo que de melhor temos em nosso interior, Jesus. Amplia, Senhor, esse nosso sentimento de boa vontade, o nosso amor, em prol dos nossos irmãos necessitados, Senhor. Que cada um nesta Assembleia possa se tornar instrumento de luz, levando o sorriso, Senhor, o abraço fraterno, a palavra amiga a todos aqueles que de nós se aproximarem, Senhor. A todos esses irmãos desencarnados, sofredores que se encontram em nossa casa na noite de hoje, esses irmãos possam ser reconfortados. Senhor, que a esperança sempre possa habitar os nossos corações. Envolve, Senhor, essa família desse desencarne violento, que cada um possa ser amparado e esclarecido, Senhor. Não importa, Senhor, quem seja o causador, mas o que importa realmente é nosso amor seja levado a esses corações. Acalmemos, Senhor, a palavra, o raciocínio, Senhor, que critica, que culpa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos realmente, como Francisco de Assis, instrumentos de Tua paz. Que a Tua luz nos envolva, Senhor. Que esta paz, Senhor, habite os nossos corações. Graças a Deus. E assim, Jesus, os nossos agradecimentos. Faz de nós um instrumento da Tua paz, que nós possamos levar conosco mãos cheias de luzes para distribuir lá fora com aqueles que ainda estão distanciados das Tuas verdades. Permita-nos, Mestre, que em nome dos nossos guias e protetores
estarmos dando como encerrada a primeira parte de nossas reuniões, de nossa reunião, e isso fazemos em nome de Deus. Graças a Deus. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.